Bom dia, crianças. Agora, uma das coisas que a gente quer fazer dessa sessão é que ela seja pontual, para começar e para terminar. Tá? Vamos tentar. Bem, bom dia a todo mundo. Eu sou Cristiane, sou professora da Clínica Médica, quer dizer, da Geriatria. E a gente vai dar início à nossa sessão anatomo-clínica, com a discussão de um caso que já foi distribuído para vocês já conhecem, então dá para a gente explorar, tá? O que vocês pensaram sobre o caso. E é um exercício isso aqui, gente. Na verdade, não é para decifrar um mistério, é para a gente descobrir o melhor caminho que a gente tem a percorrer para poder chegar a um diagnóstico, para chegar a uma conduta, né, um tratamento, enfim. Eu quero convidar... As etapas vão ser assim, o caso vai ser apresentado, depois a gente vai parar para fazer uma breve discussão, tá? E vai evoluir para apresentar os exames e depois a patologia, enfim, a gente vai abrir essa discussão toda, tá? Gabriel Abreu, o residente da Hemato, que está com o caso que vai apresentar. Gabriel, por favor. Olá, bom dia a todos. Obrigado pela presença. Sou Gabriel Abreu, como a doutora Cristiane já apresentou, sou residente do primeiro ano de hematologia e fiquei responsável por apresentar o caso para vocês, né? É um caso bem interessante, um caso difícil para todos nós, inclusive para nós da equipe da Hemato, foi um caso bem desafiador, mas acho que é um caso bastante rico, vai acrescentar bastante para vocês. Então, identificação do paciente, LS, masculino, 20 anos, branco, solteiro, estudante, ensino médio incompleto, católico, natural e procedente de Santa Bárbara, né? Na verdade é procedente da Fazenda Matão, mas que é da região de Santa Bárbara. E a queixa principal dele, a admissão aqui no hospital, foi fraqueza global progressiva há cerca de 8 meses. Ele deu entrada no hospital em 18 de maio de 2024 e o início dos sintomas ele começou a relatar em setembro de 2023. Da história da doença atual, o paciente relatava que em setembro de 2023 ele iniciou um quadro com parestesia em pés de forma esporádica, sem fatores desencadeantes, evoluindo semanas depois com edema em membros inferiores, pior à noite, associado à hipoestesia, com melhora ao levantar as pernas. Cerca de um mês após o início da parestesia, passou a cursar com fraqueza e dores em membros inferiores. Graduava a dor 5 em 10, tipo aperto, piorava ao andar e melhorava ao repouso. Referia também dor em joelhos, também 5 em 10, que era em inverso, melhorava ao andar, 5 em 10, que melhorava ao andar e pior ao repouso. Não tinha rigidez associada e nem presença de edema. Afirmava também quadro álgico em dorso e região torácica de baixa intensidade, 2 em 10, sem fatores de piora ou fatores desencadeantes, mas que tinha melhora ao sentar-se. Ele referia que o quadro de fraqueza evoluiu progressivamente com atrofia dos membros e comprometimento da deambulação, evoluindo com poesia completa em membros inferiores, o que o deixou acamado e sob o uso de fraldas a partir de janeiro de 2024. Ou seja, o quadro começou em setembro de 2023 e em janeiro de 2024 ele já estava plégico, né? Em tempo, ele refere que vinha cursando com episódios febris intermitentes, não mensurados, nesse mesmo período, e que cedia ao uso de antitérmicos comuns. Informava também perda ponderal não mensurada desde o início do quadro,
negou síncope, lipotímia, tontura, cefaleia, perda de controle esfincteriano, dispneia, dor torácica e astenia. Ao interrogatório sistemático, em Pelifâneros ele queixava de uma queda de cabelo a 15 dias da admissão e intensificação da palidez cutânea desde o início do quadro, lá em setembro de 2023. Relatava também surgimento de manchas hipercrômicas em leito unguial de todos os pododáctilos há 3 semanas da admissão. Cabeça e pescoço não tinha nada digno de nótula, bem como aparelho cardiorrespiratório. Gastrointestinal, ele queixava de uma diarreia aquosa há 2 dias da admissão, sem produtos patológicos ou restos alimentares, com um episódio único ao dia, em moderado volume. No aparelho geniturinário, ele queixava-se de polaciúria, poliúria e polidipsia desde janeiro de 2024, o qual ele relatava associação com o início dos ciclos febris. E neurológico, ele tinha um tremor distal em membros superiores, também iniciados em janeiro de 2024. Bom, de antecedentes patológicos, ele tinha uma epilepsia diagnosticada aos 17 anos, em bom controle com Depaquene 500 mg, um comprimido de 12 em 12 horas. Ele referia já ter recebido transfusão 5 episódios devido a quadros de anemia, mas ele não relatava bem sobre esses episódios de anemia com necessidade transfusional. Não tinha uma boa informação a respeito disso. Ele negava alergia, cirurgias ou internamentos prévios, referia vida sexual ativa com uso de preservativos em todas as relações, sem parceira fixa. De dados epidemiológicos, ele tinha um calendário vacinal completo, possuía contato com animais vacinados, tinha casa com saneamento básico e acesso à água encanada, e referia a banhos de rios esporádicos em região próxima à sua zona rural. Antecedentes familiares, ele referia que tinha uma tia com história de câncer de ovário e negava demais doenças de caráter heredofamiliar. Hábitos de vida, ele negou etilismo, tabagismo e uso de drogas ilícitas. Exame físico, ele tinha um exame físico bem rico, admissão. Ele estava em regular estado geral, orientado, colaborativo, febril, anictérico, pele e mucosas hipocoradas, 2 cruzes em 4, acianótico, respirando confortavelmente em ar ambiente, e idade aparente não compatível com a idade referida. Ele parecia ser bem mais novo do que 20 anos. De dados vitais, ele tinha um pulso de 120, rítmicos cheios e simétricos, um APA de 134 por 75 milímetros de mercúrio, saturando 95% em ar ambiente, com a temperatura de axilar de 38,1. Em pele, ele tinha palidez e turgor reduzido, presença de manchas hipercrômicas em leito ungueal de todos os pododácticos bilateralmente, e tinha uma alopecia difusa em couro cabeludo. Cabeça e pescoço, ele tinha fissura em língua e quelite angular, tinha linfonodos pré-auriculares e submandibulares palpáveis, bilateralmente, os pré-auriculares, de consistência endurecida, aderidos a planos profundos, indolores, sem sinais flogísticos, sendo maior de aproximadamente 2 centímetros. Tinha também presença de linfonodo em cadeia cervical direita, de aproximadamente meio centímetro, endurecido, também aderido a planos profundos, indolor, sem sinais flogísticos. Aparelho respiratório tinha um tórax de conformação habitual, expansibilidade reduzida globalmente, murmúrio vesicular reduzido em 2/3 inferiores de hemitórax direito e bem distribuídos em hemitórax esquerdo, sem ruídos adventícios. Cardiovascular, o precórdio era ativo, as bolhas eram hiperfonéticas em 2 tempos, taquicárdicas, sem sopros, não tinha bolhas extras, pulso radial era simétrico e rítmico. Em abdômen, o abdômen era plano, enrijecido,
corridos hidroaéreos presentes bem distribuídos, timpânico à percussão, doloroso à proporção profunda, e a pesquisa de massas ou visceromegalias foi prejudicada devido ao quadro álgico. Neurológico, ele tinha tremor postural em membros superiores, simétrico, distal, abolido ao repouso, presença de tremor em língua, nervos cranianos não tinham alterações, sensibilidade preservada globalmente, tinha uma força 1/5 em membros inferiores distal, 2/5 em membros inferiores proximal, 3/5 em membros superiores proximal e a força preservada em membros superiores distal. Tinha dismetria e disdiadoxinesia discretas em membros superiores e os reflexos tendinhos, uma cruz em 4, globalmente. Extremidades, ele tinha um edema 4 cruzes em 4, quente, doloroso, sem alteração da cor, simétrico, se estendendo do pé até o joelho. Então, eu jogo para vocês, né, quais são as principais suspeitas diagnósticas. Aí eu fiz um resuminho da representação do problema, né? Homem cis de 20 anos, diagnosticado com epilepsia há 3 anos, com parestesia e dor em membros inferiores há 8 meses, associado a edema de membros, evoluindo há 4 meses com febre intermitente, plegia de membros inferiores. Ao exame, nota-se palidez cutânea mucosa e presença de linfonodos de caráter patológico em cadeias pré-auriculares, submandibulares e cervicais. Muito bom, Gabriel. Parabéns. Muito obrigada. Então, gente, diante desse caso, eu queria que vocês abrir para vocês, né, o São Antônio Alberto também, para a gente falar sobre essa caracterização, assim, como é que a gente se porta, né, diante de um caso como esse, quais seriam os dados assim que nos levariam a seguir adiante para um diagnóstico, o que vocês destacariam, qual seria a lista de problema que vocês podem trazer para nós? Se ninguém falar, eu vou chamar pelo nome. Tomás. Você tem uma doença, linfonodos de caráter patológico com a febre intermitente, causando também uma plegia e palidez. Parece muito que envolve algo medular. A primeira coisa que eu pensaria é verificar algo medular, seja neoplasias com síndromes paraneoplásicas, seja outras formas de doenças hematológicas mesmo. Muito bom. O que faz a gente pensar assim, num quadro neoplásico ao invés de um quadro infeccioso, por exemplo, já que existe um quadro febril, né? Linfonodomegalia também poderia ser um quadro infeccioso. Uma doença muito sistêmica, né? E num paciente que previamente, pelo menos, estava imunocompetente. Sim. Desculpe. Inicialmente, quando eu vi essa história, eu fiquei pensando uma coisa, o paciente tinha algum envolvimento e era uma mielorradiculopatia, porque o quadro era neurológico ali, envolvia dor e alteração motora. O achado do linfonodo, eu vou deixar um pouquinho aqui de lado, porque assim, me chamou a atenção exatamente foi isso. E o outro relato de que ele tinha tomado transfusão, essa associação de anemia com doença neurológica envolvendo a medula me chamou a atenção para a possibilidade de deficiência de vitamina B12. E eu fiquei surpreso, eu não tinha lido a história do linfonodo, porque está direcionado para isso. Tá? Mas estou com o Tomás ao dizer que a medula dele ou as raízes nervosas da medula estão envolvidas. Seja por um processo que comprima ali, seja por alguma reação inflamatória, mas é isso que chama mais a atenção do quadro inicialmente. Muito bom. É aquele leque que a gente tem que abrir para as possibilidades, né, de causas, né? Uma causa metabólica, uma deficiência. Né? E aí a gente pode... não sei se o professor Antônio Alberto quer falar alguma coisa sobre assim, como que a gente elencaria essa lista de problemas assim, para a gente abrir o leque. Por exemplo, o professor Barberino chama atenção para o quadro, para uma manifestação neurológica.
de fraqueza, que leva realmente a gente a pensar numa neuropatia, né? E mais um quadro de anemia. E aí, como que a gente, né, poderia eleger esses dados assim como problemas ou não problemas? Professor Antônio Alberto, quer comentar alguma coisa? Bom, até para colocar que Gabriel ele já fez uma coisa que é importante no raciocínio clínico, que você fazer o que ele chama de representação do problema. O que é representação do problema? É uma síntese, né? A gente procura colocar isso em uma sentença, né? Nem sempre é possível, você pode dividir em mais de uma representação de problema. Mas é interessante o seguinte, que quando a gente está raciocinando, o raciocínio clínico é extremamente dinâmico, né? Então é como se você estivesse fazendo, ao longo da coleta de dados, do exame físico, exames complementares, você estivesse enriquecendo a sua representação de problema. Então essa representação de problema, ela vai ter outras versões, por exemplo, né? À medida que você tenha outras informações também. Mas ele já traz ali, quando ele fez a representação do problema, ele já olhou a lista de problema. A lista de problema representa coisas que você sabe que são importantes, mas que você tem certeza que existe. Quer dizer, você não está ainda caminhando na suspeita, na hipótese diagnóstica, né? Isso é interessante para a nossa mente, porque isso reduz a probabilidade de você lidar com os chamados vieses cognitivos, né? São vários viés cognitivos, como ancoragem, né? Confirmação, você sempre procurar informação. Isso vai lhe protegendo disso quando você pensa nos problemas. Os problemas lhe ajudam realmente a ter uma forma mais segura de você caminhar em termos do diagnóstico e em termos, inclusive, da abordagem do manejo do paciente também, né? Lembrando que você pode já ter como na lista de problemas, se você já tem um diagnóstico conclusivo, é uma certeza. Então já pode estar na lista de problemas aqui também. Ok? Então, eu acho que você já colocou ali problemas e você colocou ali como esses problemas se apresentam, características que você considera importantes. Você pode ser que é um paciente jovem, você está colocando aqui a doença de manifestação crônica, porque ela já tem vários meses, né? Como esses sintomas realmente se apresentam, você colocou a importância no que está acontecendo com os membros inferiores do paciente, né? Tem umas queixas urinárias, até uma coisa pode perguntar, quer dizer, ele não teve incontinência urinária, ele não fica, né? Às vezes ele está urinando, mas pode estar urinando por transbordamento, né? É uma coisa, né? Que estou vendo pode estar urinando, quer dizer, a bexiga enche e vai transbordando. Se ele urina sem sentir, por exemplo, seria uma coisa importante realmente para se ver. Apenas isso aqui, dizer, elogiar, ele já colocou a representação do problema, que eu acho um ponto importante já para começar a se pensar em termos do que esse doente pode ter, né? Aí pensar nas hipóteses diagnósticas. Obrigada, professor Antônio. A professora Iguaracira quer comentar? Esquecendo o linfonodo, realmente quando eu comecei a olhar o caso, eu disse uma polineuropatia, alguma coisa desmielinizante progressiva, porque realmente chama a atenção que o menino começa e depois... eu tenho que levantar. Que ele começa com um quadro neurológico e ele vai para as fraldas, né? Então, e fica na cama. Então, me chamou muita atenção e atrofia os membros. Então, é alguma coisa neurológica que me chamou atenção. Não sou neurologista, não consigo descrever o que seria isso, né? Mas existe um vírusinho que é capaz de fazer as duas coisas. O HTLV, ele é capaz de fazer uma lesão neurológica, né? Que seria o HAM-TSP e que raramente, mas temos casos que evoluem para a forma linfomatosa. Então, vírus também pode fazer e outros, né? Eu só estou casando as duas coisas. Mas eu fiquei assim, realmente, ao olhar o caso depois, eu disse assim, poxa, esse caso é totalmente distinto, eu não sei, porque começa um quadro neurológico que eu não conseguiria caracterizar precisamente. Parece a história, inclusive, ela é construída, parece que ela tem um viés de raciocínio, né? Que a história ela é montada
em torno de um quadro neurológico. Não sei se vocês perceberam isso, assim, porque se a gente for ver poliúria, polidipsia, com febre, assim, não tem... Ou o uso da fralda foi uma coisa primeiro que eu perguntei. E o que a gente vê ali do caso, que ele não tem incontinência ou descontrole esfincteriano, foi por conta da fraqueza. Então, não foi, Gabriel? Acho que... não sei se ficou caracterizado uma neuropatia. Eu acho que o caminho da investigação inicialmente foi esse, tá? E você tem algum dado sobre esse caminho aí, como foi? Quais foram as conclusões sobre essa investigação da neuropatia? Inicialmente, foram chamados tanto a hematologia quanto a neurologia. A neurologia sugeriu fazer um estudo neurográfico para ele, e ele tem eletroneuro com alteração tipo axonal, sensitivo-motora, predominantemente motora grave. Mas é o que ele se limita a falar. Professor Murilo, né, a comentar, mas algumas coisas assim. Quando você apresenta o caso, a gente tem que ter, importante a representação do problema, mas tem que ter alguns cuidados, que às vezes é importante a gente fazer duas representações de problema, porque a impressão que você tem é a seguinte, quer dizer, quando você tem um antecedente, por exemplo, de epilepsia, por exemplo, tá certo? Quer dizer, durante a epilepsia já usava medicamento por causa da epilepsia que ele tinha, né? E outra coisa é que, mas essa eu achei que era importante também, quando você coloca que ele aparentemente apresentava uma idade inferior ao que ele tinha, certo? Isso às vezes é muito importante, porque isso pode lhe indicar, lhe perguntar, será que realmente já tem alguma coisa que impediu ele, o desenvolvimento? Às vezes a gente vê assim, o paciente, no caso, o paciente tem insuficiência renal, por exemplo, urêmico, e o desenvolvimento dele está abaixo bom, provavelmente é crônico, não é agudo, tá certo? Aquela insuficiência renal, quer dizer, alguma coisa que influenciou no crescimento dele aí. E a gente, às vezes, tem que ter cuidado. É aquela coisa que a gente vê na enfermaria, pessoas dizem assim, o paciente é alcoólatra, aí o paciente está equitérico, é hepatopata, você diz assim, deve ser hepatopatia alcoólica. Né? E às vezes é bom você raciocinar sem esse antecedente também. Certo? Porque isso pode dar um viés também para você. Se for relacionado, e se não for relacionado com isso aqui, esse cuidado. Mas eu queria passar depois da professora Rosa também para Murilo. Eu não sei, Murilo, queira mais informação, você tem mais informação, claro, né? Você pode depois apresentar. Ainda com relação à história, eu fiquei um pouco confusa, porque é um jovem que tem uma série de transfusões. Quantas foram as transfusões que você falou? Começou quando essa necessidade de transfusão? Porque ele provavelmente foi transfundido por anemia. Provavelmente ele não sabia o que se passava com ele, por isso ele não pode informar. Isso acaba confundindo um pouco a construção da história. Mas uma criança, né, com 13 anos, a gente ainda pode se referir como, com 13 anos, que foi quando ele começou a necessitar de transfusão. Ele já tinha uma doença, uma anemia, que precisava, está solta aí nessa história. Então, talvez a construção da história venha a partir de por que é que aos 13 anos ele precisou dessas transfusões. Eu vou passar para o professor Murilo, mas assim eu fico assim, motivada a ver coisas. Porque essa história de transfusão, essa é uma coisa que poderia ser. É por isso que eu acho que ele tem que ter mais de uma representação de problemas, certo? Porque acho que deve ter uma que nos leva a pensar que alguma coisa do passado pode influir nisso aqui. Aí, com essa coisa do passado, eu fico imaginando que essas transfusões podem ter alguma coisa a ver com o que está aqui, tá certo? Aí eu vi aqui, porque já tinha uma coisa que está no meu pensamento, e que foi citado aqui, que foi HTLV, tá certo? Quer dizer, então com essa história, com esse quadro, né?
Exatamente, outra coisa também, ele tem essa história de epilepsia, é claro que esse doente já foi investigado, eu acho que está afastado de doença falciforme, tá certo? Imagina que poderia ser uma causa disso aí, e é uma causa que pode dar alterações também do sistema nervoso, porque pode dar trombos em vários lugares, etc e tal, quer dizer, uma história neurológica, mas aí eu acho uma coisa que passaria pela minha cabeça, mas ele já foi investigado, essa possibilidade acredito que esteja realmente afastada, mas passaria pela minha cabeça exatamente isso mesmo. Por que esse precisou de transfusão? Não é? Uma coisa grave. Não é? Pode ser a própria doença que represente o que ele tem aqui e pode ter relação com as transfusões que ele receberam. Que doenças poderiam ser adquiridas com transfusões? Acho que me vem realmente na mente também. Mas eu queria passar para Murilo e ver se ele queria outras informações para dar seguimento. Ok. Primeiro, agradecer por terem me convidado para discutir clínica. Eu já estou ficando... Poxa, fiquei honrado com isso. Você é o clínico mais completo que eu conheço, porque você é clínico e excelente clínico e é patologista também. Que é isso, rapaz? Bom, mas esse caso, como é que eu pensaria nesse caso? Se você tem um paciente como esse, cheio de problemas, procure desses problemas, aonde é que está um ponto-chave aí, onde é que é um ponto assim, absoluto que você pode amarrar o diagnóstico. E tem um que não está aqui, que é a perda de peso, né? A perda de peso é bem significativa. Ele não sabe dizer, mas ele parece um paciente caquético assim, né? Se ele perdeu muito peso, como dizia o Dr. Gilson Feitosa, pode ser 5 coisas. Não tem para onde fugir. Se ele realmente perdeu muito peso, além dos linfonodos da epilepsia, da palidez e tudo mais, perda de peso tão grande assim, só pode ser 5 coisas. Ou é desnutrição, talvez tenha alguma participação, né? Falta de comida. Ou é diabetes não é essa história, então diabetes está fora. Ou é desnutrição, ou é AIDS, ou é tuberculose, ou é neoplasia. Só tem essas 5 possibilidades para ele. Então isso ajuda já você a limitar bastante como é que a gente amarra as coisas, se você sabe que só pode ser essas 4 coisas. Se a desnutrição existe, mas não é fundamental, ela participa, talvez, mas não é tão severa, né? Se não tem uma enteropatia perdedora de proteínas, ou não tem uma perda de proteína na urina, então a desnutrição não é tão assim, mas está aí no meio. Ou é AIDS, ou é tuberculose, ou é neoplasia. Tuberculose encaixaria aí na situação da febre, adenomegalias. A epilepsia pode ser tuberculose neurológica. Será que é tuberculose? Tuberculose pode explicar quase tudo daí para ele. E, inclusive, ele pode ter a doença que ele tem, no final que a gente vai ver, e pode ter tuberculose também, porque as duas seguiam muito juntas, né? Diziam que uma era sombra da outra. Será que tem tuberculose também? A gente não pode desistir da tuberculose só porque já tem um diagnóstico final. Pode ter tuberculose também. AIDS também é uma coisa fundamental de avaliar. Por mais que ele diga que fez relações protegidas, é mentira, provavelmente não fez. Será que pegou AIDS também? 20 anos, né? É difícil acreditar. AIDS, tuberculose ou neoplasia. Neoplasia nessa idade com 20 anos, com esses linfonodos que têm características suspeitas, né? Que são basicamente um linfonodo firme, que não dói e vem crescendo progressivamente, né? Essa questão de fixado ou não fixado não ajuda porque a tuberculose também fixa os planos profundos. Então, o que foi suspeitar de neoplasia seria um linfonodo que cresce sem parar, que não dói e é firme, duro como uma madeira, assim. Essas 3 características são bem suspeitas de neoplasia para ele. E nessa idade, com 20 anos, que neoplasia que ele pode ter? Ou é testículo, ou é linfoma, leucemia, não tem para onde ir. Leucemia não deve ser porque ele já teria morrido de leucemia com tanto tempo. Leucemia crônica nessa idade, não. Então, ou é um linfoma, não tem onde ir. Bom, você vê que uma clínica médica é fantástica, porque ela vai cortando as coisas assim, né? É realmente apaixonante. Ela vai indo, e chega no diagnóstico. Só falta você fazer os exames para chegar lá. Porque a suspeita é muito forte de ser ou tuberculose ou um linfoma. Como é que a gente vai chegar no diagnóstico aí? Eu acho que os exames básicos primeiro, né? Hemograma, sumário de urina, raio de tórax, os exames todos que a gente vai ver, né? Os exames radiológicos de imagem para tentar ajudar a avaliar ele por dentro. Depois, LDH ajuda muito, porque é muito elevado em linfomas, leucemias, né? Pesquisa para tuberculose no sangue, né? Com PCR para tuberculose.
E alguns exames para AIDS e outras viroses, HPLV e outros vírus mais comuns, Epstein-Barr vírus, que também está associado com linfomas, né? Então, essa é uma bateria primária para a gente ver o que ele tem, né? Além da clínica, que já está bem organizada, aí os exames gerais, né? Gabriel, mostra o painel de exames para a gente. Então, eu peguei os principais exames do período no início da admissão. Ele tinha uma hemoglobina de 4,8, com hematócrito de 15,3, com VCM 75,4, HCM de 22,1, com RDW 19,7. Ele tinha um leucócito total de 2.120, com 1.179 segmentados, 229 linfócitos, 88.000 plaquetas. Ele tinha um reticulócito corrigido de 1,75% e absoluto de 95.600, sódio de 131, potássio de 4,2, cálcio de 7,5, magnésio de 1,5, ureia de 14, creatina de 0,3, proteínas totais de 5,4, albumina de 1,8, globulina de 3,6, TGO de 12, TGP de 5, TP de 16,9, RNI de 1,3, sorologias não tem HTLV, eu não botei HTLV, mas ele fez HTLV, era não reagente também. Tinha um ferro sérico de 31, índice de saturação de transferrina de 41%, capacidade de ligação do ferro de 78%, lactato de 6,6%, a eletroneuromiografia dos membros, tanto superiores quanto inferiores dele, acusavam uma polineuropatia sensitivo-motor adicional severa de predomínio motor, e outros exames que eram bem importantes para esse caso era a ferritina, que ele tinha uma ferritina de 30.183 e a hipertrigliceridemia de 323. Sou Murilo, está diante do seu caminho de hipóteses. Você quer fazer um rápido comentário sobre esse painel, assim, se a gente se aproxima mesmo do diagnóstico, o que tem que favorece, o que fala contra? Esse LDH estava normal. Repete, que a clínica não está batendo. Bom, esses exames daqui, o que a gente tem é que ele tem uma citopenia, uma pancitopenia basicamente, né? Tem anemia, tem leucopenia e tem plaquetopenia. E isso é bem preocupante, porque a pancitopenia também é uma coisa absoluta. A pancitopenia ou ela é central ou ela é periférica. É alguma doença que está destruindo perifericamente, como a doença autoimune, em homem, nessa idade, né? Pensaria logo em autoimune. Ou é uma causa central, alguma coisa que está infiltrando a medula óssea, que está fazendo a medula óssea não produzir sangue. Isso é bem preocupante, porque ele pode já ter infiltração na medula óssea por tuberculose ou por alguma outra coisa. Mas é bem preocupante esses exames. A ferritina muito alta, eu até parei para estudar isso ontem, está muito alta demais, né? As transfusões elevam a ferritina, mas um valor tão alto assim. Será que também poderia ser alguma coisa paraneoplásica? Alguma coisa que está bloqueando algum gene? Ou, não sei, alguma coisa estranha nessa ferritina. Precisa ser avaliado isso, está alta demais. Com saturação normal, quer dizer, não é hemocromatose isso. Hemocromatose com 20 anos também. Então, isso aqui é muito estranho, essa ferritina muito alta assim, né? E é curioso, porque a ferritina é uma pequena parte da hemosiderina que solta e circula no sangue. Mas por que ela está tanta ferritina assim? Isso é curioso, né? Talvez alguém que tenha mais ferritina. Não, é que entre o leque de suspeitas diagnósticas que o doutor Murilo... desculpa, eu esqueci de me apresentar. Eu sou Rafaela, eu sou médica assistente da hematologia. Dentre o leque de possibilidades, o doutor Murilo falou a respeito do professor Gilson, a gente tem que colocar doença reumatológica, né? Inclusive, lúpus em homem tem uma apresentação clínica muito agressiva, né? Então, eu acho que, dentre os diagnósticos diferenciais, ele evolui com a síndrome de compressão medular, né?
pacientes jovens de 20 anos e que eu acho que é relevante. Está com anemia hemolítica, né, aparecendo aí, talvez. E... Teste de Cumbis para ver se era hemolítico ou não. Uma pessoa que podia me tentar explicar é a doutora Márcia Lima. Por que a ferritina está tão alta assim, professor? Será que é patologista clínica? Hematologista e patologista clínica. Por que será? Suspeito. Não, falei. Bom, raciocinando, vou tentar trazer o raciocínio clínico um pouquinho desde da história. Para quem não me conhece, meu nome é Alessandro, eu sou médico da hematologia, professor substituto dessa casa. Se a gente for da história inicial, um homem jovem que começou com um quadro muito de uma radiculopatia, e na hora que Gabriel estava apresentando o caso, aí você vai raciocinando o que é que poderia estar causando esse dano neurológico. Na hora que ele me apresentou o linfonodo, pronto. Consegui interpretar alguma coisa que pudesse talvez estar causando esse dano neurológico. Então, aí eu começaria uma investigação por um método de imagem para a gente tentar ver se tinha algum linfonodo com uma compressão. E aí eu traria o raciocínio, eu tenho um viés de ser hematologista, mas eu tentaria trazer o raciocínio muito para as doenças linfoproliferativas. E aí entraria um pouquinho no raciocínio que o professor Murilo colocou. Um rapaz jovem com uma perda ponderal, com aparecimento de linfonodos, e aí a gente consegue colocar isso numa síndrome linfoproliferativa, e daí a gente abre o leque para as causas das doenças linfoproliferativas, onde não é somente linfoma. A gente coloca as causas neoplásicas, as causas infecciosas, cai muito bem o diagnóstico de HTLV, que foi pontuado por doutor Iguaracira, porque entra com a causa neurológica para isso e a presença de linfonodomegalias, mas aí a gente também deveria abrir o leque para doenças um pouquinho mais raras, como sarcoidose, até doença de Castleman, também pode acontecer alguma coisa assim. Doenças menos comum, mas uma coisa endocrinológica, como a síndrome de insuficiência adrenal, também poderia aparecer aí. E na hora que a gente começa a ver esses resultados, a gente vê que esse paciente está bastante inflamado. Primeiro pela ferritina, que nos faz pensar numa síndrome inflamatória, e uma síndrome inflamatória severa, porque a gente tem uma ferritina mega estourada, com um índice de saturação normal, que não exclui, mas torna menos provável o papel de uma hemocromatose nisso. Ele tem histórico de transfusão. E quando a gente vai olhar para o hemograma, a gente tem uma anemia com o VCM baixo e um RDW aumentado. Então, a anemia dita como severa, a gente gradua isso com hemoglobina abaixo de 7. Com o VCM baixo, se a gente raciocina com o VCM baixo, a gente abre o leque também para algumas poucas coisas. Uma delas é deficiências nutricionais. Tá? E aí ferropenia entra como estourado, a causa mais comum, que é a causa mais comum de anemia, e a gente vê que ele tem um ferro baixo. Tá? E muito provavelmente esse ferro baixo vem por uma falta de absorção de ferro causado por essa inflamação, porque a gente sabe que a inflamação age na epsidina, bloqueando a formação do ferro. Mas tem alguma coisa a mais, não é somente o ferro que está aí nessa história, porque a gente vê também que ele tem leucopenia e tem plaquetopenia. Aí eu vou pegar também um raciocínio de Dr. Murilo. Eu, como hematologista, quando eu vejo síndromes de Pansito, eu costumo falar que a gente pensa a medula óssea como uma fábrica. Pensando ela como uma fábrica, eu tenho que ver se está faltando o produto, é porque está ou consumo demais, ou está deficiente de matéria-prima, ou um problema na própria fábrica. E aí a gente leva isso para a medula óssea. Se a gente está com pancito, ou está tendo uma destruição periférica, e aí a gente vai pensar numa sepse, numa inflamação, até numa doença autoimune para isso. LDH chega baixo, então hemólise, eu acho que é pouco provável para isso. E deficiências nutricionais, ele está desnutrido, então a desnutrição poderia estar causando talvez essa pancito também. Tá? Então acho que isso também entra um pouquinho aí
nesse diagnóstico. A gente vê que ele está desnutrido até porque ele tem uma albumina muito baixa, uma creatinina muito baixa. Um homem de 20 anos, a gente esperaria uma creatinina maior para isso. Os vírus a gente já conseguiu excluir mais ou menos. Agora, quando entra... Eu sou meio suspeito porque eu já sei o final da história, mas assim, quando a gente entra nessa ferritina, isso incomoda muito, porque a gente começa a pensar em ferritinas tão altas, você não tem como não pensar numa linfocitose hemofagocítica, porque, então... E a hiperlactatemia. E o triglicerídeo aumentado. A gente, não sei se você vai comentar isso um pouquinho, mas a gente tem critérios específicos para a gente pensar isso. Então, assim, é um paciente que está com o sistema imunológico mega ativado. Tá? E isso talvez esteja causando essa inflamação sistêmica que justifique todo o quadro dele. Aí cabe a gente descobrir o que é que está causando essa inflamação sistêmica. E aí entra um pouquinho os diagnósticos diferenciais que a gente colocou aqui. Que a gente tem as linfocitoses hematofagocíticas primárias e secundárias. Se a gente pensa em primária, é muito mais em criança. É uma ativação que vem do nada, é genético, até é dita familiar. Se a gente pensa em secundária, aí duas grandes causas, malignidade e infecção. Tá? E aí eu acho que a investigação deve ir mais ou menos por aí. Não sei se a doutora Marcia Lima quer colocar algo mais... Em geral, criança mesmo, até 10 anos, até 15 anos, é quando a gente começa ainda a ver essas características. Pronto, voltamos então para a residência. Tem mais exame, não? Não, vamos... bem, que bom que a gente tem a propedêutica armada, né, gente? Acho que uma coisa que empurrou muito esse caso para frente foi a cronicidade da história, né? Que eu acho que um dado muito importante em história é a cronologia do problema. Acho que isso ajuda muito a gente a pensar muito. Acho que o problema chegou a esse ponto, talvez por tanto tempo de... bem, e aí a gente vai lançar a mão agora da propedêutica armada, né? De imagem, e eu quero convidar a professora Rosa Brim para falar das imagens que foram solicitadas, e ela vai discutir um pouquinho, assim, qual o valor delas para esse caso. Bom, fique tranquila. Bom dia. Eu coloquei um plano de investigação proposto para uma linfadenomegalia. Então, a anamnese e o exame físico, como vocês viram, é a coisa fundamental. Pode passar o próximo. Vocês estão com o passador? Aqui o meu. Isso. Então, na anamnese, o que a gente pode colocar como pros? Direciona o diagnóstico diferencial, avalia a localização, número, tamanho e consistência dos linfonodos. Os contras é que é subjetivo e depende da experiência do examinador. Não fornece informação detalhada sobre a estrutura interna dos linfonodos. E aí entra um método que hoje em dia é praticamente uma extensão do exame físico, que é a ultrassonografia. Por quê? Porque é não invasivo, não tem radiação ionizante, é excelente para avaliar a morfologia dos linfonodos. É o exame físico que o Gabriel trouxe para a gente, que estão aderidos. É mais ou menos o que a gente procura também na imagem, porque a gente vai procurar ecotextura, presença de necrose, de vascularização, porque, por exemplo, para diferenciar o que é um linfonodo, um conjunto de linfonodos acometidos pela tuberculose, que também fusionam, eles geralmente necrosam com muito mais facilidade, né? O que vai dar para a gente ver no ultrassom. É ideal para linfonodos superficiais. E no nosso caso, ele tinha linfonodos na região cervical e, posteriormente, eu vi também, né, nos exames, linfonodos inguinais, que são de fácil acesso. Quais são os contras? Depende do operador, porque, assim como o exame físico, você é operador dependente, e limitado na avaliação de linfonodos profundos. No nosso caso não teve, mas eu achei tão importante a gente ressaltar isso, né, para fazer a diferença entre o que são os linfonodos normais, onde a gente tem um centro ecogênico, onde a gente tem um aspecto fusiforme, e dos linfonodos patológicos. Habitualmente, os linfonodos malignos, né, associados a doenças malignas, eles tendem a ficar, muito obrigada, faz uma diferença enorme. Vocês vejam aqui o centro ecogênico que eu estava mostrando, e aqui o aspecto mais globoso, que é alguma coisa que também dá para ser percebido no exame físico. Mas a diferença
que a gente pode perceber entre o linfonodo maligno e o linfonodo inflamatório é a presença de áreas anecoicas ou de necrose. Então, eu trouxe só mesmo como um exercício, porque o passo a seguir seria realmente a avaliação detalhada de linfonodos em todas as regiões do corpo, e aquela limitação que tinha do ultrassom, que a gente só conseguia ver os superficiais, a tomografia consegue ver os profundos, útil para avaliar a extensão da doença e a relação com estruturas adjacentes, a rapidez na aquisição das imagens e os contras. Tem a exposição à radiação ionizante, no caso do nosso paciente é um paciente jovem, e cada vez mais a gente procura reduzir essa exposição, porque ao longo da vida os pacientes estão cada vez sendo expostos a um maior número de exames com radiação ionizante e a necessidade de contraste iodado, o risco de reações alérgicas e de nefrotoxicidade. Então, eu trouxe aqui algumas imagens, né, do cervical, que é importante vocês perceberem o seguinte: olha como a presença de contraste faz com que a gente possa perceber o que é musculatura, né, do que é realmente linfonodos. E no caso aqui a gente tem linfonodos bem acessíveis, né, e de grande tamanho. Que em vários níveis. Vocês vejam que aqui a gente está no nível do ocioide e aí a gente continua o acometimento dessa cadeia. No caso aqui, não passou. Era para passar rapidamente a questão da tomografia de tórax. O que eu queria mostrar para vocês com essa sequência, que só veio mesmo a primeira imagem, não veio a sequência inteira, é de como você consegue a aquisição rápida e com a janela, tanto para mediastino quanto para parênquima. Eu selecionei, né, duas imagens para mostrar justamente a diferença que existe, né, como a gente pode ver o acometimento. E percebam que aqui a gente vê derrame pleural, parênquima pulmonar, mesmo numa tomografia sem contraste. Né. Você vê aqui essa área do parênquima, que é uma área de colapso, né, por conta justamente do derrame pleural. E aqui uma área de consolidação depois de um procedimento invasivo que tem um pneumotórax. Então, a gente pode avaliar, né, não só as alterações, como, por vezes, complicações delas. Né. Aqui é uma tomografia de abdômen, que provavelmente vai acontecer a mesma coisa, eu não vou conseguir rodar. Opa, consegui voltar aqui, consegui rodar. Então, não está indo. Ele só vai quando quer, viu? Não foi. Veja se daí do computador você consegue botar para rodar o... Se não conseguir, tudo bem. Aê, foi. Ótimo. Então, o que é que a gente... Pronto. O que é que eu estou querendo mostrar para vocês? A diferença justamente... Opa. Vamos tentar de novo? Bote isso. O que é que eu estou tentando mostrar para vocês com essas imagens? A diferença que faz quando tem o contraste, né, que a gente consegue ver aquela área do parênquima, o derrame pleural, bilateral, né, e a gente vai ver com mais facilidade um derrame pericárdico, né, que já se apresenta aqui, né, além do derrame pleural. Então, a gente está diante de um paciente que tem linfadenomegalia, derrame pleural, derrame pericárdico, hepatoesplenomegalia. Né? Vejam aqui o fígado, fica bem fácil de ver, o baço. Né? Áreas focais no rim, no pâncreas e ascite. Né, que está começando, linfonodos retroperitoneais bastante significativos, né, mais líquido, né, ascite. Do ponto de vista da coluna, né, não nos parece nenhuma formação expansiva que pudesse justificar essa paraplegia dele, né.
Então, o que está aparecendo aqui é realmente essa ascite. E aqui só reforçando a coisa da hepatosplenomegalia, né, da ascite, e dos ascite vindo, né, de grande volume aqui, e os linfonodos também na região inguinal, que eu tinha chamado a atenção. Então, do ponto de vista da imagem, a gente vê uma serosite, uma hepatosplenomegalia, áreas focais, tanto no pâncreas quanto no rim. E, para completar a investigação da linfonodomegalia, né, se a gente usar uma propedêutica ainda mais pesada, né, os prós para usar a ressonância magnética seria uma excelente resolução de contraste de tecidos moles. Não utiliza radiação ionizante, então, no caso do nosso paciente, teria a vantagem de não expor o indivíduo jovem, útil para avaliar medula óssea e linfonodos em áreas de difícil acesso pela tomografia. Os contras, o tempo de aquisição mais longo, o custo elevado e disponibilidade limitada, e está contraindicado em pacientes com dispositivos metálicos ou claustrofobia. O PET, né, que tem a emissão de pósitrons, né, tem alta sensibilidade na detecção de linfonodos metabolicamente ativos. E essa atividade metabólica é que vai dificultar, né, a interpretação, porque vai dar falsos positivos em processos inflamatórios. No nosso caso, é justamente essa dúvida. É um processo neoplásico ou é um processo inflamatório? Assim como a tomografia avalia a extensão da doença, né, e a resposta ao tratamento, e pode fazer a fusão de imagens anatômicas e funcionais. Tem alto custo e tem a exposição à radiação, não só da tomografia, também como dos elementos, né, que são usados. Aí vem para a nossa Guaracira o PAF ou a biópsia. Né? Então, eu acho que o grande ponto, né, de ensinamento desses casos que a gente discute aqui é que o raciocínio clínico pode elencar como a gente conduzia a investigação. Mas acaba que a associação das informações, seja da clínica, seja do laboratório, seja da imagem, e para dar uma orientada de como fazer essa abordagem, né, anatomopatológica. É o diagnóstico definitivo, né, é histopatológico e citopatológico, se for o PAF, e a gente tem aqui uma tradição muito boa com a punção aspirativa por agulha fina. Tanto a doutora Helene Marie quanto o professor Luciano têm vasta experiência em fazer esse tipo de distinção, né, e utilizar bem esse método. Então, permite, inclusive, análise molecular e imunohistoquímica. É um procedimento invasivo que, obviamente, tem risco de complicações com infecção e sangramento. Né? Então, essa seria a proposta da imagem para a investigação desse caso. Excelente, Rosa, muito bom, muito obrigada. Bem, esse paciente foi feita uma análise histopatológica e agora a professora Iguaracira vai nos falar dos achados de biópsia. Bom, então esse paciente, nós examinamos 4 materiais do paciente no serviço de patologia próximo, linfonodo, biópsia de medula óssea, líquor e uma transbrônquica. Aqui é a biópsia do linfonodo, estudo macroscópico. Praticamente a biópsia de medula e linfonodo foram feitas paralelamente em data. Então, você mede o linfonodo, é assim que o patologista trabalha, esse exame é o exame macroscópico. E como o material é pequeno, não sei se vocês sabem o que é TMI. TMI é uma siglazinha que o patologista usa para dizer que mandou tudo, não sobrou nada, né? Então, vejam, foi feito primeiro, então, o exame histológico desse linfonodo, que lá do serviço de patologia, só para mostrar para vocês. Inicialmente eu trago o que é um linfonodo normal. Um linfonodo normal é onde a célula B tem que conversar com a célula T e com os histiócitos e com as células apresentadoras de antígeno. Ou seja, é uma região em que
Então, só para mostrar para vocês, um linfonodo normal teria essa forma de rim e ele corresponde exatamente ao que Rosa mostrou. Ele tem uma lobulação na periferia, um centro mais... Quando ele é normal, e se você consegue fazer imunistoquímica dá cor ao patógeno, em vez de ficar tudo rosa e azul, você consegue dizer, a parte periférica tem mais nódulos B, que são os folículos, aqui na zona parafolicular estão as células T, e aqui nessa zona mais frouxa, que é o que ela vê também como aumento da ecogenicidade, você tem uma mistura de célula B, T, isso aqui está marcado por CD20, por isso que você vê onde as células B estão marronzinhas distribuídas. Isso é um linfonodo normal. Eu trouxe isso para vocês entenderem depois o nosso. Então, aqui também tem um linfonodo normal, a lobulação mantida, e o nosso é esse aqui, ele é reto. Por isso que o seu linfonodo é globoso, porque o meu é reto, ele extravasa às vezes aqui fora, e você não vê essas zonas mais foliculares. Eu trouxe isso porque para vocês entenderem depois a descrição do patologista. Foi o Carlos Alberto que laudou esse caso lá na patologia. E você vê, a princípio, parece uma coisa inflamatória, muito estiócito, umas células grandes, salpicadas aqui pelo meio, vaso, e linfócitos não são muitos, né? E áreas de fibrose, vaso, uma mitose aqui, uma célula feiosa aqui, outra célula feiosa aqui, outra célula feiosa aqui, e ele deu um diagnóstico, uma descrição exatamente, não tem arquitetura folicular, tem umas células atípicas com citoplasma grande e núcleos irregulares, nucléolos, e tem áreas de fibrose, ou seja, essa é a descrição exata do que vocês estão vendo. A conclusão é linfoproliferação atípica. Por quê? Porque pode ser várias coisas. E eu não consigo determinar o que são essas células grandes. Então, um linfoma de Hodgkin subtipo da pressão linfocitária poderia ter essa morfologia. Uma mononucleose infecciosa pode mimetizar um linfoma de Hodgkin. Eu não tenho o paciente na mão, né? Naquele momento, eu tenho que trabalhar com o que eu consigo ver na lâmina e eu conseguiria fotografar e mostrar em qualquer lugar que aquele diagnóstico é reproduzível, independente, até certo ponto, e aí a gente vai ver, do que a clínica informa. Então, eu trabalho com todas as hipóteses possíveis dentro daquele quadro morfológico. Eu ensino um linfoma não Hodgkin, um linfoma de células T, Hodgkin simile, que tem crescido assustadoramente no nosso meio. Linfoma de células T anaplásico, que também tem uma variante Hodgkin simile. Linfoma de célula B rico em linfócitos C estiócitos, linfoma angiomonoblástico. Então, por isso que é pedida a imunistoquímica. A imunistoquímica ela vai clarear entre essas possibilidades que o patologista é que vê, né? Ao mesmo tempo, foi feita uma biópsia de medula óssea, vocês vão ver, eu aprendi ontem com os meninos da hematologia, que vocês chamam isso de macarrãozinho, até achei simpático o macarrãozinho desse caso, 3 centímetros, certo? E realmente as biópsias são muito boas, em geral, você tem biópsias muito representativas, né? E a biópsia desse paciente é isso. Isso aqui é o osso, né? Isso aqui é a trave óssea e cheia. Não tem mais medula óssea. Eu vou mostrar só para vocês como deveria ser uma medula óssea normal. Uma medula óssea devia ser isso aqui. Você tem osso, gordura, megacariócito e várias populações celulares, né, que correspondem às diferenciações que vocês encontram no sangue periférico. Então, você encontra população eritróide, população granulocítica, e essa medula, além dessa intensa aspecto meio fuso celular, né, ela tinha células salpicadas maiores, que a princípio você pensa, será que isso aqui é um micromegacariócito? Né? Não havia nenhuma informação de que esse paciente tinha uma outra doença. E o laudo do linfonodo, ele correu praticamente em paralelo. E o que acontece? Você olha e você vê, então, essa fibrogênese intensamente aumentada. Então, o patologista, ele dá esse diagnóstico. É meio descritivo, o clínico acha sempre insatisfatório, essa é a verdade, fica irritado com os nossos diagnósticos, mas o diagnóstico em hematologia é feito a 4 mãos. 2 de vocês, 2 não tem jeito. Então, é um exuberante aumento da trama reticulínica,
fibrose, distribuição irregular da celularidade, ou seja, a celularidade hematológica, ou seja, não tem formação, eu não vi um megacariócito normal, então eu não tenho células normais da medula óssea nesse caso. Então está indicado novamente o estudo imunistoquímico. O estudo imunistoquímico ele dá cor às coisas, e aí você consegue ver muito melhor essas populações. Bom, além disso, esse paciente fez a análise citológica do líquor. Eu trouxe a lâmina fotografada, porque eu quero que vocês vejam bastante coisa aqui, porque eu não vi nada, certo? Então, espero que vocês vejam, porque esse é o problema do líquor. O líquor é um tema em citologia à parte. Ele precisa de uma câmara de sedimentação, câmara de Suta, ele precisa ter uma câmara, ou seja, ele é hiposcelular. Quando ele não está lotado de célula, infiltrado por uma leucemia, ele é extremamente hiposcelular. E você precisa de, vamos dizer assim, uma área, um grupo especializado que vá pegar uma parte do líquor, vá colocar para estudo bioquímico, uma parte do líquor que vá colocar no estudo microbiológico e uma parte do líquor que vá para um estudo citológico adequado, em que você, de fato, tenha um estudo mais completo. Então, bate exatamente com o que o colega descreve, esse laudo foi dado pelo professor Luciano, e ele tem um fundo, nada, e uma célula talvez ou outra, né? Eu não sei ver citologia, quem sabe ver citologia é Carlos Alberto ali. E eu sei que precisa de uma câmara de sedimentação e uma câmara de preferência de Fuchs Rosenthal. Se não tiver, pode ser na Neubauer, mas é por isso que também não é tão satisfatório. Foi feita também uma biópsia transbrônquica nesse paciente. Por isso que você viu aquela, depois você mostrou na radiologia, ele tinha aquele colapso. E exatamente o que você vê de condensação do pulmão é exatamente o que vocês vão ver aqui. Né? Então, a gente recebe 2 pedacinhos pequenininhos, né, 0,2, e toda a matéria foi incluída. A gente fez um Grocott para ver, que a gente chama de Grocô, que é uma coloração pela impregnação pela prata, para ver se tem fungo. Um Zil-Nielsen, a gente faz sempre, mesmo não tendo nenhum indício, ou seja, você tem um parênquima colabado, que é o que você tinha na radiologia. Um parênquima colabado, os alvéolos estão colabados, epitélio brônquico solto, nenhuma neoplasia. E o diagnóstico, de novo, é estruturas colabadas, ausência, não tem uma fibrose, não tem neoplasia, e a pesquisa de fungos foi negativa. Bom, então esses 3, vamos ao próximo, que é, finalmente, o que se espera chegar ao diagnóstico com o estudo imunistoquímico do linfonodo. Mostrei a vocês que isso seria o normal, e que você pode, então, fazer vários marcadores. Se você quer ver célula B num linfonodo normal, você marca o folículo. Se você quer ver célula T, você marca a zona parafolicular. O folículo tem poucas células T, que auxiliam as células B na resposta imune. E você pode ainda marcar quanto % de proliferação, e sempre o folículo é uma zona de fábrica de célula para reação imune, e, consequentemente, elas estão sempre em alta proliferação. Quando tem proliferação baixa no folículo, né, você tem dificuldade de dizer se ele é reacional ou não. Então, para aquele grupo de possibilidades, você desenha um painel imunistoquímico. Linfoma de Hodgkin, mononucleose, linfoma anaplásico, e vocês veem que CD30, CD15 são marcadores de Hodgkin, mas também aparece mononucleose, o CD30 é meio promíscuo. Ele vai para todo lado. CD15 é mais restrito, mas pode ser negativo. E você tem um painel, então não dá para fazer o diagnóstico usando um marcador. Tá? Principalmente que proteína, você nem sempre, ela pode estar não expressa em determinadas malignidades, mesmo sendo a célula genotipicamente daquele tipo de célula. O que acontece? CD30 foi positivo, CD15 positivo. Me tranquilizou muito achar que era um Hodgkin, até eu ler a história do paciente, né? Fundo é CD3, isso é clássico de Hodgkin, né? O fundo é predominantemente de linfócitos T, CD3. CD20 quase não tem nada. PAC5 é um marcador nuclear de célula B que ocorre em linfoma de Hodgkin, ou seja, o linfoma de Hodgkin
é negativo para o marcador CD20, que é de célula B, de superfície, mas ele é positivo para o núcleo. E o EBV, o Epstein-Barr vírus, é positivo nesse caso, certo? E aí começa a desdobrar umas outras possibilidades. GATA3 é positivo, é um marcador atual que a gente tem usado muito. MUM1 é um receptor de interferon, e que é positivo em Hodgkin. Não é específico, mas ajuda a gente a visualizar. E vocês veem que não são muitas células malignas, né? O fundo inflamatório é que predomina maciçamente nesse paciente. Então, ele, assim, para o patologista, ele lê o livro, ele é um linfoma de Hodgkin clássico, depressão linfocitária, e não tem questionamento. Porque até você dizer que ele pudesse ser um linfoma de Hodgkin, mimetizando outra coisa, fica difícil. Eu não tenho um linfócito T de fundo suficiente para isso. Mas, sinceramente, o grande problema desse caso é o linfoma de Hodgkin, é um grande mimetizador. Ele mimetiza linfoma T e ele pode expressar PAX5, o linfoma T. Ele pode mimetizar. Existe um grupo de casos em que está descrito com fenótipo Ritzenberg-like. E esse aqui é nosso daqui, né? Esse aqui é de Aquilea, esse aqui é um paciente nosso, HTLV mimetizando um linfoma de Hodgkin, certo? EBV positivo, CD30 positivo, CD15 positivo, esse caso é nosso daqui, está publicado. O linfoma de Hodgkin, infelizmente, ele pode ser precedido de uma infecção crônica ativa, CA-EBV, que ninguém sabe o que é, porque está descrito principalmente na Ásia, mas ele cursa com hepatosplenomegalia, igual a infecção viral crônica. O paciente tem anemia grave, muitos casos precisam ir para transplante, morrem antes de qualquer diagnóstico. Então, existem linfomas de Hodgkin, ou melhor, infecção crônica pelo EBV, que mimetiza linfoma de Hodgkin, bem como a própria monoclose infecciosa. Pode mimetizar linfoma de Hodgkin na lâmina, indistinto. E isso desde Isaacson, que ele descreve essas células idênticas no linfoma de Hodgkin. E a gente sabe que mononucleose infecciosa pode evoluir para linfoma de Hodgkin, né? Então, além disso, você pode ter uma condição imunossupressora que a gente não sabe, uso de metotrexate, azotiopina, essa droga aqui, que é para mielofibrose, eu não sei se aqui a gente usa. E, além disso, você tem condições, síndrome linfoproliferativa ligada ao cromossomo X, que é uma condição tipificada em uma tríade de infecção, imunodeficiência e linfoma. E como esse menino apareceu tão jovem, aí a pergunta é, será que ele não tem uma imunodeficiência ligada ao cromossomo X? Porque ele tem específica dificuldade em montar uma resposta para a infecção pelo EBV. Isso é bem conhecido. Então, assim, eu não me contento com o diagnóstico de Hodgkin, que não, clinicamente ele não leu o livro, mas do ponto de vista de patologia, o caso é clássico. Mas do ponto de vista clínico, eu fiquei me perguntando, podia ser infecção pelo EBV levando, né? Então, além disso, o Hodgkin pode mimetizar outras doenças hematológicas, né? E você pode ter linfoma de Hodgkin associado a outros linfomas. Ou seja, eu posso estar fazendo diagnóstico de linfoma de Hodgkin num lugar e quando eu biopsiar outro, isso ocorre geralmente no mediastino, você ter um linfoma composto. É Hodgkin e no outro lugarzinho do lado você tem um linfoma, outro linfoma associado. Então, por causa disso, a gente precisa realmente de uma estreita correlação clínica e tentar explicar a riqueza de um caso que não corresponde à clínica de um linfoma de Hodgkin. Ou a gente consegue achar uma imunodeficiência nesse paciente, ou a gente consegue explicar uma síndrome paraneoplásica, ou a gente realmente entende que ele fez uma infecção pelo EBV, fez o que a gente chama de infecção crônica ativa pelo EBV, e no espectro dessa infecção crônica ativa pelo EBV, ele desenvolve um linfoma de Hodgkin. Essa é uma das explicações que eu acho mais plausível. E estou vendo alguns casos frequentes, alguns inclusive mais graves aqui, em que a gente vê EBV e que o paciente tem 2 casos, foram a óbito, acho que no ano passado, na UTI aqui, com quadros em aberto, né?
Então é isso. Lembrar que o Epstein-Barr... Não, e outra coisa, sorologia para Epstein-Barr não marca positivo na fase da infecção crônica ativa, só o DNA no sangue periférico. Então, você pode passar batido pelo diagnóstico, porque a sorologia vai dar negativa. Então, é um difícil diagnóstico, tem que pensar o que é CA-EBV. Pancitopenia, hepatosplenomegalia, e a maioria dos casos relatados na Ásia vai para o transplante de medula óssea. Sem transplante, o paciente não sobrevive. Mas existe, parece, gradação dos vários casos. Nossa, excelente, viu? Esse é um casão, né? Com todas as letras, um caso riquíssimo. Tá? A gente já avançou a hora. Eu acho que a gente pode fazer um desfecho. Eu queria só que Gabriel comentasse só a evolução do caso, para a gente saber se o paciente ele está internado ainda no hospital. E assim, você tem 1 minuto para falar. E depois, só para fechar, assim, seria ótimo se a gente pudesse abrir para pergunta, mas acho que a gente vai estender, mas se vocês queiram. Mas aí o professor Murilo podia só dar a sua impressão final, viu? Bom, então ele foi, de uma maneira bem breve, ele foi internado na 2D, inicialmente foi investigado tanto doença linfoproliferativa, em paralelo foi investigado também tuberculose disseminada. A investigação para tuberculose veio negativa, aí a gente fez a junção dele, ele fez um quadro muito semelhante a sepse, hiperlactatemia, tinha vasodilatação no corpo todo, anasarcado, hiperferritinemia muito alta, hipertrigliceridemia. A gente fez o H-score e fechou para linfociticose hemofagocítica, também tinha imagem em medula de hemofagocitose, né? Sendo assim, foi iniciado o protocolo que a gente faz HLH94 com dexametasona. Ele respondeu bem, mas no desmame da dexametasona ele voltou a ter febre, subir ferritina, aumentar triglicérides. A gente entrou com etoposídeo, também faz parte do protocolo. A gente fez 4 ciclos com etoposídeo. Ele respondeu muito bem ao etoposídeo, eis que saiu a imunistoquímica fechando doença de Hodgkin, depressão linfocitária. Aí esse paciente é transferido para a nossa enfermaria da hematologia na 1B e foi iniciado o primeiro ciclo do protocolo ABVD, iniciado dia 30/7, o D1 do protocolo, e a grande atualização que o paciente teve uma melhora do quadro febril, desaparecimento completo das linfonodomegalias, pelo menos ao meu exame físico, melhora do estado nutricional, teve recuperação plaquetária e melhora da anemia, mas ele não teve recuperação hematológica completa. Mantém-se leucopênico. Então, ele chegou a ter hiperferritinemia de 53.000, a última estava em 10, e o padrão de melhora da anemia, e o paciente, se eu não me engano, recebeu alta ontem para manter os 6 ciclos propostos a nível ambulatorial. É isso. Não, só para concluir 1 minuto, então, né? Mais 1 minutinho só. Eu acho que eu concordo completamente com a professora Iguaracy. Eu acho que provavelmente esse paciente teve infecção pelo Epstein-Barr vírus há muito tempo, jovem, e essa infecção veio se arrastando, né? E acabou levando agora ao surgimento de uma doença linfoproliferativa. E talvez a sugestão seria investigar uma imunodeficiência específica, uma deficiência que ele pode ter escondida aí por trás. Ele não consegue se livrar do Epstein-Barr vírus. O vírus acaba integrando no DNA, e isso leva a mutações e acaba levando a neoplasia. Então é bem característico, né? Então vocês viram como a clínica médica já estava suspeitando de uma neoplasia antes da gente ter toda essa coisa. Uma coisa que me chamou a atenção é que ele fez biópsia de 4 sítios, né? Se a gente fosse escolher, poderíamos ter escolhido um sítio só para o diagnóstico, para que isso fosse mais fácil, mais objetivo? O linfonodo seria o ideal. O linfonodo seria o ideal, porque já interferia no diagnóstico. Mas a medula foi importante para estadiar, né? Mostrando que já é um estágio 4, né? Já é uma doença sistêmica. Então, o linfonodo, depois a medula, já complementaria o diagnóstico. A biópsia de medula poderia substituir. Ok.
Excelente, gente. Acho que muito bom. Podemos encerrar? Professor Antônio Alberto. Só um momentinho. Eu queria só dar um reforço para vocês de estarem presentes nas sessões anátomo-clínicas. Eu acho que as sessões anátomo-clínicas, elas funcionam como um excelente instrumento de raciocínio clínico, né? Nós tivemos, sem essa sessão, por muitos anos, está aqui o professor Mário ali, o professor Ricardo também, mais jovem, mas sabe que já tivemos, ela foi muito importante aqui. E a gente está voltando às sessões anátomo-clínicas, e a gente está voltando às autópsias minimamente invasivas do hospital. Eu acho que isso recupera, nós deixamos de fazer autópsia no hospital, basicamente, né? E com as autópsias minimamente invasivas, que elas são guiadas através de ultrassonografia e com biópsia, como se fosse biópsia, né? Pequenos fragmentos, e a gente tem isso aí. Eu acho que isso vai ser importante para a formação dos patologistas, né? A autópsia minimamente invasiva, mas eu diria também de modo para o radiologista e de modo geral, inclusive para a graduação. Eu sempre digo o seguinte: eu comecei, por exemplo, quando eu estava bem no meu início, eu ficava na patologia. O quanto era importante, eu tinha que fazer um resumo clínico dos casos. O Guaracema sabe, quando você tem uma autópsia, você tem que pegar todos os prontuários e você fazer resumo do caso, depois você próprio entra na autópsia, depois você vê a microscopia. É um aprendizado muito grande e uma correlação com a CLI muito importante. Bom, então isso vai crescer no hospital, nós vamos ter mais autópsias e nós vamos ter mais anátomo-clínica de corpo inteiro também. E venho sempre à sessão. Muito obrigado, você fez excelente, você é excelente moderadora, sempre aqui você moderando, coordenando a sessão. Muito bem, parabéns. Obrigada, gente, foi muito bom. Já estamos com um banco de casos maravilhoso, se preparem que as próximas vão ser